Olá, eu queria fazer um breve acréscimo, sobre o livro de São Bernardo de Claraval, sobre o autoconhecimento. Eu falei no outro vídeo sobre a forma extraordinária, do conhecer a si mesmo, que é através da oração, através da reflexão na Sagrada Escritura, da intimidade com Deus através da Sagrada Escritura, porque ali está a voz de Deus escrita, né? E ela que revela, o que está oculto, né? Ela ilumina as nossas consciências e abre os nossos olhos espirituais para o que nós não podemos ver, a olhos nus, especialmente a questão, de conhecer a nós mesmos, né? E a partir disso reconhecer o tremendo amor de Deus por nós, né? Existe a forma ordinária. Como que é essa forma ordinária? É o observar-se no dia a dia. O observar-se diante das situações, dos acontecimentos, das tribulações, também das alegrias. Como que eu reajo, diante disso? Porque esses momentos não são para nos derrubar, eles são para revelar quem nós realmente somos, né? Durante toda a minha adolescência, eu não sei se eu falei isso no outro vídeo, sempre diziam que eu era uma pessoa muito calma, muito pacata, muito zen. E eu concordava, até chegar um tempo de eu passar por situações que exigiam paciência de mim. E eu fui reprovada. Foi assim que eu descobri que eu, na verdade, preciso trabalhar a paciência, né? Eu me irrito muito rápido. Eu me irrito com o fio do fone que se enrola. Eu tenho vontade de jogar ele longe, né? Então, se nós nos irritamos com coisas bobas, isso é fora do normal, né? Então, é nítido que nós precisamos exercitar isso. E fora outras coisas, né? Isso aí é fichinha, né? E jamais dizer, cair na desculpa, no comodismo de que, eu sou assim, vou morrer assim. A síndrome da Gabriela, né? A síndrome da Gabriela. Não paremos nisso, né? Isso não é discurso de quem quer ser santo. O santo o santo não, né? Aquele que quer ser santo eu me descobri assim, mas não quero permanecer assim. Eu quero o que Deus quer de mim. Olha, até me rimou, né? Eu quero o que Deus quer. E Ele quer o quê? Que eu seja santa, que eu seja perfeita, né? Bom, também fala disso, Padre Paulo Ricardo, ele fala sobre, está dando até um curso sobre os temperamentos, né? Muito interessante. Você descobrir o temperamento, mas ele fala uma frase que vem confirmar isso, né? Na verdade, o que eu falo é o que confirma o que ele diz, né? Quem sou eu? Ave Maria. Mas que o temperamento é para ser transformado, né? Descobri meu temperamento. Pronto, eu sou assim. Não. Esse é o seu temperamento. Então você vai trabalhar em cima disso que você descobriu para poder, se tornar uma pessoa melhor. Por exemplo, o meu temperamento é melancólico, eu sou uma pessoa melancólica. E uma das coisas sobre esse temperamento é que ele desanima muito rápido. E eu super confio, Muitas coisas na minha vida eu comecei e não terminei, Quantos inúmeros livros eu comecei e parava no meio, não continuava, cursos, enfim, isso acaba refletindo na vida espiritual. Meus irmãos, a vida física, ela reflete na vida espiritual, né? Por isso que o jejum é tão importante, fugindo aqui um pouquinho do assunto, né? O jejum, ele é extremamente importante na vida do cristão. Por quê? Não somente para o autodomínio, mas porque é algo que você deseja comer, algo físico, material, mas que você, se abstém pelo resultado espiritual, né? Que aí já seria outra questão, Mas, enfim, só para falar dessa questão de que o mundo físico se reflete no mundo espiritual, né? E como nós podemos
exercitar, né, essa questão dos nossos vícios descobertos, né, os vícios que eu costumo dizer que são ladeira abaixo, né, naturalmente a gente vai perdendo a paciência, sendo egoísta e sendo invejoso, preguiçoso, enfim, de repente a gente não percebe mais e já estamos ali no fundo do poço, né, um poço de pecados. Como se pratica a virtude? No que contradiz o vício. Por exemplo, sou orgulhosa. Estou falando de mim. Sou orgulhosa. Descobri esta miséria, apesar de que eu acho que nós somos herdeiros por unanimidade, né, do orgulho. Mas eu sou orgulhosa. Desde que descobri isso, eu tenho tentado focar, né, nesse exercício de prática da humildade. Olha, é bem difícil, né? Eu acho que essa é uma questão, né? É uma mazela bem difícil de extirpar da nossa vida, né? Mas como que eu vou praticar? Como que eu vou excluir isso, né? Como que eu vou exercitar a humildade, né? É aceitando as humilhações que acontecem comigo, né? Quantas vezes, né, nós somos injustiçados, ou não sei, alguém fala mais alto com você e a minha vontade é revidar e também me vingar, mas silenciar, né? Silenciar, como é difícil silenciar a partir disso. A paciência, né? Tem gente que diz, mas eu peço tanta paciência a Deus e nada acontece. Meu irmão, olha, seja lá o que nós pedimos, né? Paciência, humildade, seja o que for, né? O que nós pedimos não virá numa caixinha embaladinha com um lacinho de presente para sua caixa de correio. Não vai vir, né? Não vai vir. Por acaso, quando a gente quer ficar forte, né? Pegar uma massinha muscular, ou emagrecer, né? Não sei. Pegar um condicionamento físico, é só dizer que quer? Não. Né? Nós precisamos fazer o quê? Todo um esforço, né? De acordar cedo, quando chegar do trabalho, calçar um tênis, vestir uma roupa, ir caminhando, ou ir até a academia, ir lá suar, né? Malhar. Então, para tudo que é benefício, há um sacrifício. Né? E isso não é diferente, né, em relação às virtudes. Né? E as virtudes, nós só podemos praticá-las em cima do que é contrário ao vício. Né? O que o vício, por exemplo, se eu sou orgulhosa, é com a humildade que eu vou combater isso. Né? Se eu sou impaciente, é com a paciência que eu vou combater isso. Não existe outra forma. Se você quer ser paciente, humilde, ou, né, vários outros vícios que nós temos, é somente com a prática do contrário. Tá bem? Tem também, né, os vícios corporais. Né? Os vícios corporais. Como que é esses vícios? Eu tenho dificuldade com bebida. Eu tenho dificuldade com bebida. Aí me diga, eu vou dar um primeiro gole? Não, vou só experimentar um golinho de vinho. Isso é bobagem. Eu vou fazer isso sabendo que eu tenho dificuldade com bebida? Eu não posso fazer isso. Entende? Como é importante você reconhecer quais são as suas fraquezas, para que você passe a evitar, né, as situações, né, os lugares, as conversas que te levam a praticar esse vício, né, que te levam a fraquejar. Não, mas eu estou bem, eu estou forte, eu rezo todo dia. Não vá nessa, né, não vá nessa. Tem gente que diz que a carne é fraca. A carne, na verdade, ela é muito forte. Porque quando ela grita alto, é difícil contê-la. Né? Então é melhor que não se teste. Né? Santa Teresa d'Ávila, eu cito muito ela, né? Porque ela é demais. Ela dizia que aquele que se testa é pior que Satanás. Né? Porque você está confiando em você mesmo. Né? Eu não sou digno de confiança, né, para me ajudar. Eu confio na graça de Deus e nisso eu caminho.
como que... então, como eu disse, é porque eu tô com uma pesquinha aqui, tá? Eu sou uma pessoa muito esquecida também, então eu uso meios que me ajudem a lembrar do que eu preciso falar. Algumas dicas de como você exercitar, por exemplo, o egoísmo, né? Nós que somos egoístas, né? Que estamos ali no ônibus, falo porque eu ainda ando de ônibus, né? Ou seja lá onde for, né? Na mesa, no restaurante, aquele que você olha o lugar e já quer sentar nele, né? Eu, pelo menos, eu sempre escolho os lugares encostados à parede, né? Eu sei que a psicologia deve explicar isso. Mas nesse momento, também no ônibus, dê o seu lugar a alguém, né? Renuncie a você, né? Aquele sentimento de fazer o que você deseja, né? De estar mais confortável pelo outro, né? Isso é uma forma de exercitar o egoísmo, né? Daqui a pouco isso vai acontecendo naturalmente, né? Você vai se tornando uma pessoa virtuosa sem perceber. O virtuoso, ele não se percebe, viu? Ele não se percebe. Um humilde jamais vai dizer eu sou humilde, jamais, porque nessa hora ele falta com a humildade, né? Então, as virtudes quem percebe são os outros, né? Os vícios nós devemos procurá-los para corrigi-los. Há uma dica, né, que eu acho bem engraçada sobre o egoísmo. Sabe quando você está comendo um pedaço, né, de chocolate ou comendo uma sobremesa, né, que fica o último pedaço? É incrível, não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece bastante. O último pedaço para mim é o melhor, né? Experimenta dar esse último pedaço para quem está perto de você, né? Ou dá para alguém, né? Isso é um ótimo exercício, né? Contra o egoísmo, né? Da caridade. Também sobre a curiosidade, né? Me descobri uma pessoa curiosa, né? Há certo tempo, bem no começo da minha caminhada, me descobriram curiosa. Eu assumi, tudo bem, eu realmente sou curiosa. Eu perguntava muito por quê? Por quê? Mas por quê? Por quê? Até que a pessoa que me acompanhava, ela disse, a senhora só tem direito a 3 porquês por dia. Olha, na mesma hora eu perguntei, por quê? Perdeu um, só tem direito a 2 agora. Foi bem difícil no início, né? Mas hoje eu vejo o quanto isso foi um benefício para minha alma, né? E né, meu irmão, olha, a curiosidade. São Bernardo de Claraval, neste livro, inclusive, ele fala, 2 coisas são capazes de matar a alma. Uma é a ociosidade, nós já imaginávamos, mas a outra é a curiosidade. Olha só, eu fiquei impressionada, né? Mas faz muito sentido, porque a curiosidade, meus irmãos, nos faz procurar saber, né? Coisas que não nos interessam, né? Nos faz perguntar por quê, né? A questão do questionamento do que Deus quer, né? Nos faz olhar, né? E buscar o olhar, ele é o espelho da alma, né? E a partir do que a gente vê, que a gente deseja ou não, né? Então, essa questão da curiosidade é um ponto que eu acho que todos nós devemos exercitar, né? Eu acho não, né? Pelo que São Bernardo fala, todos nós devemos exercitar a questão da curiosidade. Não pergunta por quê, né? Experimenta fazer isso. Se dá 3 porquês por dia, né? Ouvir um barulho, não olha. Meu irmão, quanto menos sabemos, menos pecamos. Isso é fato, né? A impaciência, né? Hoje em dia nós vivemos num mundo de estresse, né? Todo mundo estressado, né? Mas muitas vezes a impaciência, ela é por questões também hormonais, né? As mulheres, né? Ou porque estamos com fome, ou com sono, ou realmente com problemas, preocupados com alguma coisa. Isso são impaciências normais, né? Que não isenta esses motivos de você exercitar, jamais, né? Mas existe impaciência aquela que é irritada mesmo, né? Que é o meu caso. Então, eu tento exercitar bastante a minha paciência. Inclusive,
me espelhando em São Francisco de Sales. Em São Francisco de Sales, que ele era altamente colérico, né? Quando ele confessava às pessoas, a mesa em que ele ficava, né? Ficava uma mesa entre ele e o penitente, para que ele não batesse no penitente. E embaixo da mesa dele, né? Era arranhado, né? Era arranhado com as unhas dele de tanta raiva que ele sentia. E hoje ele é conhecido como o santo da mansidão. Olha só, né? É um santo mesmo. A caridade, né? A caridade. Meus irmãos, como exercitar a caridade? Como exercitar a caridade? A caridade que é, acho que é a porta das virtudes, né? Sem amor, nada vale, né? Não importa se você move montanhas, se você, enfim. Complementando, né, sobre a caridade. Meu irmão, como praticar a caridade? É bem difícil, né, descobrir que você não é uma pessoa caridosa. Porque caridade não é só você doar, né, doar cestas básicas, ou, sei lá, a caridade, ela é algo muito mais além disso, né? Ela é sobrenatural numa pessoa, a caridade, né? Quando eu descobri que eu não era caridosa, foi bem difícil, né? Não é à toa que Dom Bosco, quando ele pediu para ver a alma dele, ele desmaiou de tanto horror, né? É porque realmente, quando nós vamos vendo o que nós realmente somos, é bem doloroso, né? É bem doloroso. E assim foi eu. Eu descobri num dado momento que eu não era caridosa. Então, como então praticar a caridade? Na verdade, algumas dicas, né? Alguns exercícios de caridade. Né? Porque não é, como eu disse, não é só desejar ser. É buscar o exercício e então passar a ser de forma natural. Faça o seguinte, quando você vai almoçar lá no restaurante, almoce, faça uma quentinha. Dê para aquela pessoa que está ali, né, no pé do restaurante, pedindo dinheiro. Né? Dê um presente a alguém. Dê um presente a alguém, mas não vale a mãe, o pai, né, os irmãos não, uma pessoa querida não. Compre um presente, né, dê para alguém, né. Isso vai exercitando, né? Ofereça uma carona. Uma carona tipo nada a ver, você mora para esse lado, a pessoa mora para esse lado, oferece uma carona. Oferece, se disponibiliza, né, para ajudar alguém que precisa, né. Diga sempre sim ao chamado de Deus, seja ele qual for, né? Especialmente você que faz parte de comunidade, ou de paróquia, ou seja lá o que for no seu trabalho, né? Diga sempre sim. Ah, fulano, você pode servir aqui? Posso. Pode servir na limpeza? Posso. Pode ir ali buscar fulano? Posso. Né? Isso dói, né? Isso... Nós somos moldados, né? Somos moldados com isso. Dói, mas no começo, né, Deus vai lhe dando aquela graça, né? Uma graça especial. Né? E você vai se tornando o que você deseja e buscou ser. Né? A gula, né? Se você se descobre guloso, ou sou gulosa, e a gula, meus irmãos, não se enganem. A gula não é só comer muito, né? Gula também é exigir, né, comidas exóticas. Não, eu só como se for assim, eu só como se estiver assim. Ah, não. Né? Então, é preciso também ter cuidado com isso. Né? Eu até indico um livro que fala muito sobre os 7 pecados capitais, né? Os vícios capitais, que é um olhar que cura, de Padre Paulo Ricardo, viu? Para variar. Maravilhoso ele. Ele fala da gula como se ela fosse, né? E ele sabe, né, altamente inteligente, Padre Paulo Ricardo, extremamente estudioso, diz que a gula, ela é o
início de todos os outros vícios, né? Você que bebe, né, evite o primeiro gole, né? Isso também entra na gula, né? Evite os lugares, né, onde vão lhe levar a essa prática de gula, né? Não precisa ser comer muito, mas eu já falei disso no começo, né? Então, eu acho que é isso. Quero fechar com o orgulho, que eu falei também. Olha, existem vários, né, meus irmãos? Vários pecados, vários vícios. Acho que nós passaremos horas falando aqui, né? Mas isso aqui foram apenas alguns que eu descobri, inclusive, sobre mim, né? Mas eu queria fechar com um orgulho. O orgulho que é este que corrói a alma e as boas intenções, né? E leva para o inferno. Nós sabemos quem foi, né, o primeiro orgulhoso, né? Então, para um exercício para combater o orgulho, que tal pedir perdão? Pedir perdão, perdoar. É isso mesmo. Pedir perdão e perdoar. Ir em direção, né? Ir em direção àquele que te machucou, né? Aquele que não te quis bem, aquele que falou uma palavra dura, né? Faz esse exercício, vai até a pessoa e diz que perdoa. Mas ele não pediu, não importa. Não importa. A falta de perdão, né? Ela é uma prisão só para quem não dá o perdão. Então, era isso, né? Esse breve complemento que ficou, na verdade, bem mais longo do que o primeiro vídeo. Mas teria muito mais para falar sobre esse assunto, né? Não é à toa que existe um curso inteiro que o Padre Paulo Ricardo está fazendo, né? Quem puder, faça esse curso, é maravilhoso, né? E tantos outros pregadores que falam, né? Na verdade, o autoconhecimento está em alta, né? Que bom, né? Devido à sua importância, é justo. Então é isso, que Deus abençoe.